Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas, né? E você que se inscreveu aí para participar desse evento, vai receber essa gravação. Então, gente, eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho aqui com vocês, de estar tendo a oportunidade de fazer esses encontros. A ideia é a gente criar uma periodicidade desses encontros, fazer aí uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, eu ainda não sei muito bem como é que isso vai funcionar, mas a ideia é trazer conhecimento sobre tarô de maneira... Para quem não me conhece, esse maluco aqui que vos fala, ele é mestre de Reiki, ele também é Master Tarô, tá? Terapeuta Mahalila, né? Tenho aí uma experiência com essas ferramentas holísticas desde 2016, 2015, por aí, tá? Sou formada em análise de sistemas e especializada em gestão de projetos. Então, estudei muito, muito, muito durante toda a minha carreira profissional aí nessa área secular. Eu estudei comportamento humano, estudei psicologia, busquei compreender um pouco como funciona a cabeça das pessoas, porque, afinal de contas, eu tinha que liderar as pessoas, né? E liderar pessoas não é algo simples, né? Você tem pessoas que têm problemas familiares, você tem pessoas que têm as suas dificuldades, e todos esses pontos atrapalham tanto no desenvolvimento pessoal, quanto também na desenvoltura dentro do trabalho. Então, por isso, eu sempre gostei de estudar o ser humano. Quando foi em 2015 para 2016, eu falei assim, gente, esse negócio de tarô é uma besteira. Quem lê tarô é gente tonta, que não tem o que fazer, é um povo esquisito, que eu chamo de esquizotérico, né, até hoje. E para que eu possa ter aí uma prova de que isso que eu estou falando é verdade, eu vou provar que esse negócio não funciona. E aí, o que eu fiz? Comecei a estudar tarô, porque eu queria entender como funciona a cabeça dos tarólogos, né? E aí eu não queria entender o que o tarô era, que a ferramenta, porque para mim aquilo era besteira. Para mim aquilo era um joguinho de carta que as pessoas usavam para enganar, charlatão, aquela coisa toda, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar para entender como funcionava a cabeça dos tarólogos. Porque eu falei, gente, deve ter gente honesta nesse meio. Não deve ser todo mundo charlatão, né? Porque, afinal de contas, de alguma forma de benefício, alguém ganha, alguém tem, né? Porque vai procurar esse tipo de atendimento, então algum benefício alguém ganha com isso. E aí eu fui e eu comecei a estudar. Eu lembro que eu criei uma obsessão por isso, porque como eu tenho ascendente Capricórnio, eu às vezes fico obcecado com algumas coisas. E aí eu fiquei obcecado com tarô. E eu lembro de eu ler, no intervalo de 6 meses, 15 livros de tarô, assim, numa tacada só. De livros mais esquizotéricos até livros mais sérios, né? Como Nina Naif, Raju Banzaf, né? Eu devorei a trilogia do René Naif em menos de um mês. Eu fiquei muito obcecado. E fui construindo um conhecimento, né? Falei, bom, agora eu já entendo como é que funciona a interpretação dessas cartinhas. Então, deixa eu começar a fazer os meus testes agora, né? Porque eu vou provar que esse negócio não funciona. Aí eu selecionei 45 pessoas e eu fiz tiragem para essas 45. Eu lembro que quando eu cheguei na 25ª pessoa, eu falei assim, gente, melhor eu respeitar esse negócio, porque é sério, né? Não é uma balela, não é coisa de charlatão, não é brincadeira. O tarô realmente é uma ferramenta que tem um viés muito forte de terapêutica, um viés muito forte de psicanálise, um viés muito forte de cuidado humano. E tem também o viés oracular. Eu lembro que eu conversava com as pessoas e falava assim, me dá o teu feedback do que eu falei, porque eu lia exatamente a simbologia da carta que eu tinha estudado. Eu não lia as esquizoterices, né? Eu lia o que estava ali no livro. E no começo eu até pegava o livro para ver e ler exatamente o que eu estava falando. E com isso, as pessoas me davam feedback. Olha, você lembra que você falou que mais ou menos em 3 meses ia acontecer isso, isso, isso? Então, aconteceu. Olha, você falou, na sua consulta, você descreveu a minha vida. Olha, você descreveu minha mãe.
E eu pedia para a pessoa escrever isso, porque se a pessoa fala para mim, é uma coisa, se ela escreve é outra, né? Então, eu guardei esses depoimentos. Alguns deles eu até postei lá no meu Facebook. E olha que interessante, com isso, eu falei assim, gente, que absurdo. Esse negócio funciona. E não está ligado à religião, não está ligado à fé, não está ligado a nada, mas funciona. Então, como é que eu posso agora, que eu já faço leitura, que eu já sei usar a ferramenta, como é que eu posso aprender mais sobre ela? Qual que é a melhor forma de você aprender? Ensinando. E aí eu montei o curso, que é o curso da Udemy, que algumas de vocês já fazem, que foi montado esse curso por volta do início de 2016, e esse curso bombou. Eu tenho 8.000 alunos no curso. Vamos lá, gente. O que é tarô? Tarô é autoconhecimento. O tarô é um livro de histórias. Eu costumo brincar que é um livro de histórias com páginas soltas. Você já pensou pegar um livro, arrancar todas as folhas dele, jogar para o alto, pegar aquelas folhas, juntar e começar a contar a história? Cada hora que você lê, pode parecer que não faça sentido, mas vai ser uma história diferente, né? Então, o tarô é um livro de histórias. O tarô também é uma obra de arte. Por quê? Porque as figuras são muito bonitas, elas têm uma representação, elas mexem com a nossa alma, com a nossa imaginação, né? E o tarô é arquétipos. Por que, que o tarô é arquétipos? Porque ele representa o ser humano. Então, se você falasse assim, como que a gente pode dividir uma pessoa em pedacinhos, de tal maneira que a gente compreenda cada instância dela? Primeiro, você divide ela em 4 grandes planos, né? O plano mental, o plano espiritual, o plano emocional e o plano material. Dividiu nesses 4 planos, depois você divide ela em 78 pedacinhos. Olha que legal, que são as 78 cartas do tarô. E aí você tem o quê? Você tem um pedacinho dentro do plano material que representa uma coisa, um outro pedacinho dentro do plano sentimental que representa outra coisa. E quando você vai juntando esses pedacinhos, você vai construindo todo esse leque que é o ser humano. O ser humano é muito, mas muito, muito complexo. E muda de ser humano para ser humano. Então não tem receita de bolo. Aí as pessoas me perguntam, né? Bruno, depois que eu fizer o seu curso, eu vou saber ler tarô? Eu respondo, você vai estar habilitado para ler tarô. Agora, saber tarô, nem eu sei. Por quê? Porque são anos, é uma vida de estudo. Por que, que é uma vida de estudo? Porque a gente vai aprendendo o tarô conforme a gente vai vivendo e vai aplicando o tarô. Por isso que eu defendo essa tese, tarô na vida prática. Eu quero tirar aquela coisa do tarô de escola iniciática. Aquilo já não cabe mais. Aquela coisa do século XIX, aonde a gente tinha o tarô tido como uma ferramenta suprema de sabedoria. Isso não faz mais sentido para a gente. Eu quero trazer o tarô no dia a dia. Eu quero que o meu tarô, que a minha leitura, fale de coisas pragmáticas, coisas com que as pessoas precisam lidar no dia a dia. Por quê? Porque senão eu vou ficar que nem os eruditos, né? Robert Wang, o Papus, Eliphas Levi, todos eles são muito bonitos, né? Você lê os livros e fala, nossa, que livro massa! Não entendi porcaria nenhuma. Então a gente precisa ressignificar. A gente precisa fazer com que o tarô seja fácil, com que o tarô seja simples. E esse é o meu objetivo, é trazer o tarô para o século XXI. Porque a gente trabalha com símbolos do século XV, XVI. E se a gente não souber fazer a transposição, a gente ainda vai continuar pensando que a pessoa, quando sair uma carta do carro, ou quando sair uma carta, por exemplo, um 6 de espadas, a gente ainda vai achar que a pessoa vai arrumar um amor além mar, né? Ela não precisa arrumar um amor além mar, ela pode arrumar um amor do Zap Zap, um amor do Facebook, o amor do Orkut, né? Que não existe mais, entendeu? Então a ideia é a gente trazer esse conceito para um pragmatismo, para uma coisa mais real. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, dentro do conceito do tarô, é quebrar um pouco essa questão do paradigma de que quem lê tarô precisa conhecer a astrologia e precisa conhecer também a parte da cabala.
Isso é uma forma de fazer com que o aluno ele não pense com a cabeça de tarólogo, ele pense com a cabeça de astrólogo e de cabalista. E pensar com a cabeça de astrólogo, você vai aprender astrologia. Pensar com a cabeça de cabalista, você vai aprender cabala. Aqui a gente tem que aprender o tarô pelo tarô. A gente tem que ter essa visão. Não que você não possa fazer analogias, você pode, por quê? Porque o objeto do estudo é o mesmo, é o ser humano. Mas a gente não pode se reprimir e achar que para poder entender uma carta da Imperatriz, por exemplo, você precisa entender lá todo o aspecto de Vênus. Não rola, gente. Não encaixa. Ou que o caminho da árvore da vida vai encaixar perfeitamente nos 22 arcanos do tarô. Não encaixa. Por quê? Porque são sistemas diferentes. A gente precisa entender que o sistema é outro. Vai falar sobre o mesmo assunto, mas é uma linguagem diferente, é um outro idioma, né? Eu posso vir aqui e dar essa palestra em inglês. O meu ritmo de fala vai ser outro, a minha tonalidade vai ser outra, a minha forma de falar vai ser outra. Eu vou usar outras gírias e outras piadas, né? O tarô é uma linguagem. Astrologia, cabala, baralho cigano, runas são outra linguagem. O objeto do estudo é o mesmo, o ser humano. Tarô também é terapia. Por quê? Tarô é terapia. Porque quando você lê o tarô e você olha ele com o viés de aprendizado e de autoconhecimento, você faz processos de reflexão muito fortes. E uma coisa interessante e que a gente precisa sempre estar atentando é o seguinte: não é o tarô que é terapêutico. O meu tarô é sem misticismo, ele é terapêutico. Você embaralha as cartas? Já deu ruim, né, filha? Já pôs aí o campo sincrônico, de sincronicidade, para trabalhar. Então, não tem nada de terapêutico, não tem nada, nada. É místico. Seu tarô é divinatório, porque você está lendo a energia daquele momento. Mesmo que você queira falar que não. Então, não é o tarô que é terapêutico. O tarô é um oráculo, ele é divinatório, ele vai continuar sendo divinatório até o final. O terapêutico é a pessoa que aplica o tarô de uma maneira terapêutica, né? Eu não gosto de chamar de atendimento terapêutico o processo que eu faço com tarô. Por quê? Porque eu estaria gourmetizando o meu trabalho sem necessidade. Eu gosto de chamar de tarô. E a consulta, ela é uma consulta que a pessoa vai querer saber o futuro. Você não vai num tarólogo para saber como você está. Você até vai, para enxergar aquilo que você não está vendo. Mas você não vai no tarólogo para saber. Aí eu vou lá no tarólogo que, olha, eu peguei meu marido com a outra na cama, então eu vou lá no tarólogo porque eu quero saber se eu fui traída. Não é assim que funciona, né, gente? Você vai num tarólogo porque você quer saber o que está por trás disso, por que, que você passou por aquela situação, o que vai vir depois e como você pode se reorientar. A forma como o tarólogo trabalha pode ser terapêutica ou desastrosa. Eu posso chegar e falar assim, tá vendo? Você pegou seu marido na cama com outra. Nossa! Você é corna. Ou então, nossa, você tá sofrendo porque o cara te rejeitou, mas também você é feia. Você não se arruma, você não toma banho. Olha esse cabelo. Olha quanta gordura nesse cabelo, né? Ou eu posso falar assim, olha, meu bem, seu marido te traiu, ou você foi rejeitada pelo outro, né? Puxa vida. Como é que você se sente em relação a isso? Vamos pensar que você é uma pessoa individual, que você não pode entrar nesse processo de achar que você é inferior por conta disso, você precisa ter mais evolução. Então, a gente pode trabalhar esse aspecto terapêutico muito fortemente com o tarô, porque a pessoa ela está ali para ouvir uma mensagem espiritual. Mesmo que você chame de teu tarô terapêutico, ela está ali para ouvir uma mensagem espiritual. E você vai trazer essa mensagem de várias formas. Uma das formas é a forma terapêutica, né? Magia, o tarô é magia também. Por quê? Porque ele trabalha com aquilo que não é explicado pela ciência, né? As pessoas querem explicar. Vamos falar da física quântica. Gente, desculpa se alguém trabalha com o termo quântico.
Mas eu odeio o termo quântico. Por quê? Porque não é quântico. Física quântica vai estudar o quê? O movimento das partículas a nível subatômico, através de modelos teóricos, porque não tem nenhum tipo de microscópio que vai lá medir aquilo. Agora, tudo que acontece que é sobrenatural é chamado de quântico. Não é quântico, é sobrenatural, metafísico. Então, observa que a forma como eu me apresento é uma forma muito transparente. Eu não vou querer dourar a pílula. O tarô é o mesmo tarô que já se lê há 700 anos. Para que eu vou colocar um quântico ou um terapêutico na frente, sendo que eu tenho 700 anos de respaldo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então o tarô também é magia, tarô é metafísica, tarô é misticismo, tarô é esoterismo, é tudo, né? Nessa linha de pensamento. E o tarô é uma linguagem. Vamos ver se o tarô realmente é uma linguagem? O que está escrito aí? Alguém consegue entender o que está escrito? Eu tenho dois símbolos, um T e um L. Faz sentido isso? Vamos supor que eu pegue uma carta de tarô. Inclusive, tem um baralho novo aqui que chegou. Espera aí que eu tenho que atualizar aqui o Irã. Gente, eu mudei, né? Deixa eu voltar aqui. Ops, eu dei spoiler. Aí aqui esse meu mouse, pronto, voltei. Ó, vamos lá. Imagina o seguinte. Eu tenho um símbolo ali, um T e um L, não é? Certo? Legal. Deixa eu só pedir. Gente, vamos manter o microfone desligado, tá? Eu tenho um T e um L ali. Maravilha. E esse símbolo ele tem uma representação, não tem? Deixa eu pegar aqui uma carta que eu estava aqui, ó. Pronto. Então, ó, T e L. T e L representa alguma coisa para vocês? Significa alguma coisa? Ó, esse símbolo aqui, ó, eu vou mostrar aqui, ó, na câmera. Não sei se está aparecendo para vocês. Ele representa alguma coisa para vocês? Representa o quê? Fala aí, abre o microfone e fala, Meire. O símbolo representa para mim, eu já lembro do signo de Libra. Signo de Balança, justiça. a Lusa tá falando. Vibra, tá. Alguém aí falou, a Lusa falou justiça também, né? Legal. Sabe o que isso lembra para mim? Aquela venda que tinha no final da rua da casa da minha avó, que o cara pesava as coisas na balança. Para mim também, uma balança. Oi? Uma balança. A Cláudia também, né, Cláudia? Então, observa o seguinte, gente. Esse símbolo aqui é o símbolo da carta da temperança, que a gente vai ver lá na frente, que não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com. Então, observa que um símbolo colocado de maneira inadequada, ele gera uma interpretação inadequada. Por isso que eu estou falando que o tarô é uma linguagem, porque o T e o L aqui não significa nada. Agora, e o T e o L aqui, ó? Se eu passar para frente, vamos lá. O T e o L aqui, significa alguma coisa? Ainda não. Mas e se eu pôr mais símbolos? Opa, tarô e Ligan. Já começou a fazer sentido. Ligan já me lembra de Índia, aquela pedra Shiva Ligan, né? É uma palavra do sânscrito, né? Não é isso? E tar é alguma coisa aí, de tártaros, não sei. E se eu avançar mais um pouquinho, ó? Tarô é uma linguagem. Agora, com todos os símbolos unidos e uma representação daquilo que eu já tenho de informação, eu sei o que tarô é uma linguagem. Tarô funciona assim, gente. Você vai ter símbolos nas cartas, nos desenhos, nas gravuras, e também você vai ter símbolos e cartas implícitas. Por que você vai ter símbolos implícitos? Porque, por exemplo, nas cartas de arcanos menores, eu não sei se dá para vocês verem, eu não tenho figuras. Eu tenho só o símbolo do naipe. Então, tarô é você pegar um baralho, tarô é você ter conhecimento simbólico, independente se contém símbolo ou não na carta,
e você fazer uma leitura daquele simbolismo daquela carta, o que aquela carta representa, sem nem precisar das alegorias, que a gente chama de alegorias, né? Então, quando eu falo que a gente aprende tarô pelo tarô, mostra que eu posso usar desde esse tarô aqui, ó, que é uma versão muito interessante, que é o Rider-Waite, que é o tarô de Waite, até esse tarozinho aqui, ó, que é uma releitura bem chumbrega que alguém fez, que eu gosto, que eu acho bonitinho, eu acho ele clean, né? Mas se eu não sei o que cada carta significa, eu vou achar que aquela balança significa o símbolo de Libra, que é justiça, que é equilíbrio, né? E, na verdade, é a carta da temperança, que tem uma conotação um pouco mais ampla. Dúvidas até aqui? Então, vamos seguir. O tarô, ele é um oráculo que tem 78 cartas, divididas em arcanos maiores e arcanos menores. Arcanos maiores são 22 e arcanos menores são 78. Se alguém falar para você que os arcanos maiores e os arcanos menores são a mesma coisa, sai correndo, porque é cilada Bino. Os arcanos maiores representam o macrocosmos. Eles trazem ideias. E os arcanos menores representam o microcosmos, são situações cotidianas, do dia a dia. Então, o arcano maior, ele vai tratar também a situação do dia a dia, do cotidiano? Vai. Por quê? Porque ele olha no macrocosmos e ele consegue descer e aprofundar. O menor vai tratar questões do macrocosmos? Jamais, porque ele não consegue subir a esse nível de elevação. Então, observe o seguinte, o tarô, ele é o quê? Ele é uma ferramenta que analisa a condição humana, a potencialidade dos eventos que subsequentes, né, dessa condição humana, o estado desse indivíduo perante o fato. Então, a gente tem dois tipos de oráculos, oráculos do estar e oráculos do ser. Os oráculos do estar, eles vão falar sobre a energia da pessoa naquele momento em que ela está se consultando. E os oráculos do ser vão falar sobre as tendências que aquela pessoa tem no seu caminhar. Vamos entender isso? Oráculos do estar. Tarô, baralho cigano, runas, búzios. Eles leem a energia naquele momento e fazem uma projeção de futuros possíveis. Oráculos do ser. Astrologia, quiromancia, que é a leitura de mão. Tem mais um, numerologia. Esses oráculos, eles olham a tendência que você tem, baseado no quê? Baseado na forma com a qual você foi concebido. A partir do momento em que você nasceu, você veio com um plano de voo. E esse plano de voo, ele vai sendo utilizado ao longo da sua vida. Porém, você pode desviar da rota, né? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. O tarô, ele traz um futuro fixo? Não. Por quê? Porque o futuro ainda não existe. Então, por exemplo, se eu faço uma leitura de tarô e a leitura de tarô fala para mim, olha, se você for para Brasília, ficar lá na casa da Lusa, a Lusa vai te maltratar, não vai te dar comida, não vai te dar água, vai fazer você ficar só trabalhando para ela de graça, eu vou fazer o quê? Olha, Lusa, muito obrigado, mas não vou para Brasília, não. Vou ficar aqui quietinho no meu canto. Eu faço essas brincadeiras porque a Luz é minha amiga, tá, gente? Então, o que acontece? Eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. Pronto, já mudei o futuro. A Lusa continua sendo a minha amiga que eu gosto tanto lá de Brasília. Não tornou-se minha inimiga porque me maltratou, né? Mas olha só, gente, por que é importante a gente ter essa clareza de que nós somos responsáveis pelo nosso futuro e que a gente pode mudar o nosso futuro? Porque muitas pessoas deixam de se consultar com tarô por medo. Eu vou saber que eu vou morrer. Eu vou saber que eu vou ter um câncer. Eu vou saber. Não. Você vai saber que você vai morrer, que você vai ter um câncer, e você vai fazer o que com isso? E aqui que está o pulo do gato do tarô na vida prática. Porque só saber é vaidade. O pulo do gato do tarô na vida prática é você saber como você vai mudar isso, como você vai aplicar isso. E o mais legal de tudo isso é que quando você estuda tarô, você começa a perceber os movimentos que o universo faz.
E aí você fala assim, puxa vida, hoje eu estou vibrando essa carta. Então, pera um pouquinho, que daqui uns dias eu vou mudar o meu comportamento e daqui uns dias eu vou vibrar essa carta. Em que área? No amor, no dinheiro, no trabalho e por aí vai. Vocês pegaram esse conceito? Então, a gente nem precisa das cartas para ler tarô. A gente pode ler tarô percebendo as nuances da nossa vida. E é isso que eu quero mostrar para vocês: o tarô na vida prática. O tarô para coisas cotidianas. Para você saber como lidar com aquela chefe. Para você saber como lidar com aquele marido que fica o dia inteiro enchendo o saco, pedindo para mim: bem, me dá um copo d'água, bem, me dá um copo d'água. Né? Com aquele filho que quer porque quer sair na rua e não pode por causa da pandemia, né? Para você aprender a lidar com essas situações. Por quê? Porque autoconhecimento é você aprender a lidar com a sua vida. É você aprender a lidar com a pessoa que você mais ama. Quem é a pessoa que você mais ama? Quem é a pessoa que você mais ama? Você. Poxa, se você não sabe lidar com você, você vai querer lidar com o outro? Calma aí, né? Então, para isso que existe o tarô na vida prática. O tarô na vida prática é um movimento de percepção do tarô no seu dia a dia. Vamos seguir aqui, ó. Então, ó, o tarô é um estudo para a vida. Aqui a gente vai desmistificar algumas coisas, tá? Tarô é um estudo para a vida. É difícil demais. O tarô não é difícil. Sabe o que é difícil? Viver. Viver é muito difícil. É muito complicado. Hora você tá bem, hora você não tá bem, hora você tá com dinheiro, hora você tá sem dinheiro, hora você tá feliz, hora você tá triste, hora você quer viver, hora você quer morrer. Então, viver é complexo. Não é o tarô que é complexo. O tarô é simples. O tarô é fácil. Hashtag tarô fácil. Precisa ser médio e vidente para ler tarô. Bom, eu contei a minha experiência aqui no começo, né? E o tapa na cara que eu levei. Então, assim, gente, quem chegou depois vai receber a gravação, assiste lá para vocês saberem a minha experiência. Tem que estudar astrologia. Uma pataquara. Não precisa, gente. Por que se estuda astrologia e cabala? Porque na época em que foi feito e foram escrevendo sobre o tarô, esses escritores, eles queriam fazer analogias das cartas com essas artes, com essas outras artes místicas. Então, assim, o tarô por si só já se basta. Eu não preciso da astrologia para aprender tarô e não preciso da cabala para aprender tarô. O que acontece é que eu perco a minha motivação, porque eu estou querendo aprender tarô e me enfiam 9 planetas, me enfiam 12 signos, me enfiam signo retrógrado, signo não sei o quê, e aí eu acabo desmotivando, eu não aprendo nenhum e nem outro. Então vamos estudar tarô, depois a gente estuda astrologia. Então a gente precisa trabalhar o conceito de uma coisa mais prática, de uma coisa menos filosofizada, menos sofisticada. Tarô é Big Brother. Vamos parar de achar que tarô é MPB, é música clássica, é música erudita, entendeu? É isso que a gente precisa entender. Que o tarô é para o dia a dia, é para o uso diário. Então, a gente vai trabalhar o conceito do tarô de forma pragmática, o uso diário do tarô, né? Então, vamos lá, ó. Tem que ser sacerdote. Tarô sempre tem alguém que fala: você faz trabalho? Por quê? Porque as pessoas acham que o tarô é ligado à religião. Não, tarô não tem religião. Tarô é uma ferramenta de análise energética do ser humano. Só se aprende na religião. Também não. Eu aprendi. Depois que eu aprendi, que eu fiz todo o meu processo de estudo, que eu montei o curso, eu falei, putz, e se alguém perguntar em que escola você estudou? Danou-se, né? Vou falar, eu aprendi sozinho? Vão tirar a onda da minha cara. Então eu preciso de um diploma. E aí eu fui fazer o master lá com o cara do Canadá.
Então, a gente tem que entender. E por que eu fui fazer com esse cara do Canadá? Porque eu procurei aqui no Brasil os que eu achei que não trabalhavam no conceito da cabala, da astrologia, no simbolismo eram muito caros. Então, eu fui fazer com esse cara do Canadá. Tudo bem, não tem problema nenhum. E aí eu aprendi bastante lá com ele. Ele também misturava um pouco de magia. Geralmente as pessoas misturam magia, cristais, não sei o que, com tarô. Eu acho que cada coisa tem o seu lugar, né? O bom uso do tarô. Agora vou perder mais 2, 3 aqui na live, né? Por quê? Tarô adivinatório. Prevê o futuro, faz adivinhação, responde perguntas objetivas, faz análise da energia do consulente e, quando bem utilizado, pode curar e elucidar questões. Esse é o tarô divinatório. Esse é o tarô que eu trabalho. Tarô terapêutico. Faz tudo a mesma coisa, só que o foco não é prever o futuro. Olha a gumertização, né? E a verdade. A verdade é que não tem diferença nenhuma. A diferença é o terapeuta que usa essa ferramenta. Assim como a gente pode ter um médico bom e o médico que vai dar o kit cloroquina, Covid, aquela coisa toda que não tem comprovação científica, a gente também pode ter o tarólogo que vai pegar o tarô e fazer as atrocidades. Vocês entendem isso? E então, o que é o uso do tarô na vida prática? O uso do tarô na vida prática é esse bonequinho aí, ó. Esse bonequinho é você. Você existe nesse plano em 4 instâncias. Por quê? Porque se eu sair desse plano, você existe em outras instâncias, diferentes dessas 4. Mas, basicamente, como a gente está no mundo manifesto, dentro da dualidade, a gente precisa do sagrado masculino e do sagrado feminino o tempo todo para fazer as coisas. A gente vibra 4 aspectos, basicamente. Na verdade, são 5, né? Mas o quinto, ele também tem os outros 4, né? Então, vamos lá. Quais são esses aspectos? Material, que é o corpo físico. Espiritual, que é a sua essência. Mental, que é a tua lógica, teu raciocínio. E o emocional, que é o teu sentir. É como você se porta emocionalmente, né? Como você percebe essa realidade. E o quinto, e não menos importante, é o quê? A quintessência. É a tua consciência. Os hindus mapearam muito bem isso. Eles chamam de 5 agregados do ser. Quem quiser saber mais, procura o Sutra do Buda, Kazeon Bodhisattva, o Sutra do Coração da Grande Sabedoria. Lusa, a Meire já passaram por essa, né? Então, esses 5 aspectos aqui, ó, são mapeados pelo tarot 4 deles. Que é o quê? São as sensações, a mente, a alma, que é o espírito, e o material, que é o corpo físico. Então, ó, vamos ver se faz sentido? Paus, espada, ouros e copas, né? São os 4 naipes. Paus e espadas são aspectos masculinos, energias expansivas, e copas e ouros, energias restritivas, aspectos femininos. Ai, Bruno, mas o ouros não é masculino? Um dia no curso eu te conto por que ele é feminino. Porque não faz sentido ele ser masculino por uma série de coisas, né? Bom, então o que nós somos? Nós somos esses 4 planos aqui vibrando. Pode falar, Cláudia, pode abrir o microfone e falar. Cláudia? Acho que ela deve ter apertado. Ou ela apertou sem querer. Cláudia? Hello? Bom, então, esses 4 aspectos, eles vibram em todos os arcanos maiores. E cada arcano maior representa um pedacinho de você, vibrando numa questão. Então, a gente pode, por exemplo, estar vivendo uma lua no relacionamento, mas em contrapartida está super bem no financeiro, com uma imperatriz.
Olha os aspectos diferenciados, né? Oi, Bruno. Sim. Oi, Bruno. É que eu estou no fuso horário, aqui já é quase 1 da manhã, eu vou para a cama, eu assisto outro dia. Boa Tá noite, bom. um Você beijinho. vai receber um e-mail, Cláudia, com o link para você acessar a gravação, tá bom? Tá, muito obrigada. Um beijo a todos. Imagina. Beijos. Tchau, obrigada. Já é 1 da manhã, tem fuso horário, tá bom? Tá, joia? Vai dormir. Boa noite para você. Tchau. Um Então, beijo a gente, todos. Tchau. a gente tem aqui um conceito muito importante. E você precisa, como ser humano encarnado, que tem a chave, que é o tarô, compreender quando você está vibrando cada uma dessas cartas. Porque se você não compreende, o tarô não serve de nada. E aí você vai poder ajudar o outro a entender também quando ele está vibrando, que é o nosso consulente. Vamos seguir. Ops. Então, o que a gente precisa para ser tarólogo? O que vocês acham que um tarólogo precisa, gente? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que ele precisa: saber fazer uma boa pergunta. Isso é fundamental para um tarólogo. Saber analisar a motivação da pergunta. Identificar o tipo de resposta que o consulente precisa, se ela é curta, detalhada, uma resposta mais filosófica. O que esse meu consulente quer? Aqui eu vou abrir um parênteses, né? Quem aqui já foi fazer consulta de tarô e aí você chega lá porque você quer saber, por exemplo, quer saber de um boy, né? Ah, eu quero saber do boy lá da esquina. Ah, ele é tão fofo. Ah, eu quero saber dele. Você chega lá e a taróloga fala que você vai ficar doente, que sua mãe vai morrer, que seu pai vai ser internado, que o mundo vai cair na sua cabeça, que olha, se você não, né, vai ser difícil aí esse processo, hein? Você precisa, ó, você não vai terminar essa faculdade, não. Quem perguntou para ela se eu queria saber essas coisas? Então, assim, o consulente é um cliente, você é um prestador de serviço, você precisa respeitar a vontade do teu consulente. Olha, quem sentou na minha mesa, às vezes a pessoa pergunta uma coisa, eu respondo outra. Não estou nem aí. Péssimo profissional. Para quê? Para mostrar que você sabe? Para pôr teu ego aí na frente? Então aí, quando alguém faz isso, eu fico pensando, né? Putz, grilo, que coisa incrível, né? Como a pessoa pode trabalhar com tarô e não ter autoconhecimento? Por que ela quer provar, mostrar que ela sabe para o cliente? O cliente já está sentado na cadeira dela. A pessoa já chegou até ela. Então, assim, vamos responder o que o consulente quer saber e da forma como ele precisa. Respostas curtas, respostas detalhadas, respostas filosóficas. O que você espera? Faz uma entrevista com o teu cliente, com o teu consulente. Você veio aqui por quê? Você está angustiada? Então não adianta eu te dar uma resposta de sim ou não. Você é uma pessoa que está ansiosa, então a resposta de sim ou não vai funcionar para você. Então tem que ter essa percepção. Não basta só abrir as cartas e começar a falar, né? Outra coisa importante que a gente tem que se atentar: qual é o melhor método para responder essa pergunta? E para que tipo, né, de resposta eu vou usar um método diferente também? Então, assim, saber método não é um só. Ah, eu sei fazer a mandala e eu vivo fazendo mandala para todo mundo. Tá bom. Se um dia chegar um cliente e te perguntar uma coisa mais pragmática, você não vai saber responder. Por isso que as pessoas acham que o tarô é espiritual, né? Porque você vai lá, a pessoa abre a mandala e fala umas coisas assim muito etéricas, muito no ar, e você tem que interpretar aquilo. E aí a pessoa fica afoita, porque precisa interpretar o que o cara está falando, porque ele fala por códigos, né? Porque é espiritual, e aí eu não saio da consulta sem resolver o problema, sem saber o que realmente precisa saber. Então a gente precisa tomar cuidado como tarólogos ou aspirantes a tarólogos a responder à pergunta do consulente.
Saber usar o método de maneira adequada. Cada casa representa uma coisa. E a gente precisa respeitar isso. Tem um método que é muito usado, que é o método Peladan, onde você tem a energia que está vibrando, a energia que não está vibrando, você tem um conselho e você tem o resultado. Na casa de conselho, não adianta eu ler o aspecto da energia que está vibrando. Olha, você no conselho, olha, saiu um 2 de copas. Você precisa ser mais diplomático, você precisa buscar parcerias. Esse é o conselho. Não vou falar, olha, você vai encontrar o amor da sua vida, porque não vai. Então a gente precisa entender que quando a gente lê tarô, a gente tem que respeitar a cadência da leitura, a gente tem que respeitar o ritmo da leitura, a gente tem que organizar a nossa leitura. E o método serve para organizar a nossa leitura. A minha mãe é uma excelente cartomante, ela acerta tudo. Mas eu me consulto com ela e não entendo nada do que ela fala. E é minha mãe. E eu falo para ela, olha, você joga aí, mas eu não entendo o que você fala. Por quê? Porque ela começa falando de amor, muda para trabalho, volta para amor, aí fala que alguém da família vai morrer. Vamos estabelecer uma regra e uma sequência, uma cadência para essa leitura? Por quê? Porque o consulente, ele quer que você fale as coisas. As pessoas, elas são curiosas pelo futuro e elas ficam ansiosas, aguardando para ver se aquilo que você falou vai acontecer. E quando acontece, elas voltam a te procurar. Mas muitas vezes, elas voltam a te procurar pela curiosidade de saber de algo que vai acontecer de novo. E não pelo processo que você fez com essa pessoa, mostrando para ela quais eram as possibilidades que ela tinha. Então, organizar e usar um método é fundamental. Saber o significado de cada arcano dentro de cada método. Então, aqui é que está. Uma cartinha dessa aqui, ó, eu já fiz a conta. Eu peguei vários livros e eu documentei, eu pus uma planilha, todos os significados que os livros traziam. Sabe quantos eu cheguei para uma carta? O mínimo, 70. 70 palavras-chave diferentes para um arcano maior. Quando é que eu vou ler que o mundo é final de ciclo, perdas e dor? E quando é que eu vou ler que o mundo é plenitude, conclusão, sucesso e alegria? E quando é que eu vou ler que esse mundo aqui mostra desequilíbrio, falta de harmonia, falta de diálogo? E quando eu vou ler que esse mundo aqui representa harmonia, plenitude e coisas que a gente faz com prazer? Quando que eu leio? Que vai definir o método. Por isso que é importante a gente estudar a metodologia. Não basta decorar a palavra-chave. Decorar a palavra-chave, você vai ficar chovendo no molhado, porque você vai decorar 2, 3 e as outras, né? Por isso que eu falo, o tarô é fácil. O difícil é compreender que o tarô não é só a carta, que o tarô é um sistema, é uma linguagem, tem gramática, tem fonema, e você precisa entender essa linguagem. É uma linguagem conceitual. E a gente quer o quê? A gente quer decorar a palavra-chave. Então, o que você faz? Sai do mundo, aí você fala, nossa, você está super bem no seu trabalho. Aí a pessoa fala, mais ou menos. Na verdade, está acontecendo umas coisas muito ruins lá. Inclusive, eu entro na sala, todo mundo vira as costas para mim, as pessoas não falam comigo. Aí você fica tentando achar. Por que que o mundo está significando isso, gente? Aí, alguém já passou por isso? Aí você fica tentando descobrir, né? Por que que eu estou falando que o mundo é plenitude e essa pessoa está falando diferente do que está acontecendo aqui, do que eu estou lendo? Aí, o que que o tarólogo Pica das Galáxias faz? Ele faz assim, né? Não, não, mas tem coisa boa lá para você, viu? Porque saiu a carta do mundo. Tarô não mente. Olha o ego, né? Quando eu comecei a estudar tarô, acontecia isso comigo. Falava para a pessoa, vou ler a tua situação atual. Olha, tá dizendo aqui, por conta dessa carta, que tá tudo bem com o seu casamento, teu marido é maravilhoso, porque o mundo é uma carta muito boa. Aí a pessoa fala, não, não, ele me espanca, ele me bate.
Aí eu falava para ela, tá, então eu errei, me perdoa, vou fazer uma análise melhor das cartas. Ué, eu errei? Qual o problema em errar? Todo mundo erra. E às vezes eu fazia uma previsão e eu chegava em casa e falava assim, não, mas pode ser outra coisa também. O que faria mais sentido? Deixa eu estudar o método e entender o que aquela carta cabe naquele método. Olha que legal, é um arcano menor de espadas. Um arcano de espadas no plano material, putz, divergente. Divergente. Tá. Então significa que eu tenho que entender que não há conformidade. Se não há conformidade, esse três espadas aqui não significa dor, sofrimento, ele significa resolução de problemas. Ligo para a pessoa e falo: olha, minha amiga, eu errei a sua leitura. Posso falar com você? Ó, sabe aquela questão lá que eu falei que você ia sofrer muito? Então você não vai mais, você vai, na verdade, resolver os problemas pela lógica. Já aconteceu isso comigo. Várias vezes. Agora que eu estudo método, que eu me especializo em método, o que eu faço? Eu erro menos. Mas ainda erro. Todo mundo erra. E vamos lá. E ser um pouco intuitivo. Ser um pouco intuitivo. Por que ser um pouco intuitivo? Porque se caso a sua intuição falar coisas diferentes do que o método está dizendo, você tem que pensar se essa intuição não é seu ego falando. Vou dar um exemplo. Estou lá tirando tarô para uma pessoa. E aí ela pergunta, como é que vai ser o meu relacionamento com o boy? Aí sai a carta do diabo. Aí eu falo, nossa, vai ser péssimo. Porque ele não vai querer nada sério com você. E ele vai querer só te usar. E vai ser só coisas assim, sexo e acabou. Aí essa pessoa vira para mim e fala assim, ai, que bom, porque é isso mesmo que eu quero. Então não vai ser péssimo. Para ela vai ser bom, porque ela só quer usar o cara também. E tudo bem. Então às vezes a gente coloca o nosso ego, né? O péssimo para ela talvez seria se o cara quisesse relacionamento. Então a gente precisa perceber essas nuances. E eu tô falando de experiências que eu vivi, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Nós vamos encerrar 9h30 em ponto, tá? Eu vou fazer um diretão, a gente não faz parada, tá? Beleza. Então vamos lá. Primeira carta do tarô, o louco. O que o louco representa? O louco representa começo, inocência, aventura e responsabilidade. Quando é que eu vou saber o que é cada um? De acordo com o método, aplicando o sistema. O bobo simboliza a autenticidade e a integridade da persona. Elas são mais importantes do que a inteligência, o autocontrole. Através dela, ele sempre é salvo nos contos de fadas. O louco é a criança. E a criança, ela é inocente, mas ela também não tem caráter formado. Ela é uma coisa que pode se tornar qualquer coisa, é uma potencialidade. Então, o louco representa uma energia muito concentrada, muito intensa, que pode tornar-se qualquer coisa, boa ou ruim. O mago. Mago fala de criatividade, inteligência e poder pessoal. E essa carta, ela fala o quê? Ela fala da ideia. Ela fala de criar, de gerar o primeiro insight. Então, o mago pega essa energia do louco, que está disforme, concentrada e intensa, e ele põe essa energia numa ideia, numa forma, ele dá uma forma para essa energia. E aquela intensidade vai reduzindo. Aí, aqui, ó, quem tornou-se mestre em arte não precisa mais regras, né? Mestre em uma arte não precisa mais de regras. A sacerdotisa. A sacerdotisa é intuição, planejamento, segredos. A sacerdotisa é o quê? É o sagrado feminino. O mago é o sagrado masculino. Criação ativa. Eu vou criar. Eu vou ter a ideia. A alta sacerdotisa, ela pega essa ideia e fala, poxa vida, muito boa a sua ideia. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você pensou nisso, naquilo, nisso, nesse outro? E se acontecer isso? E aquilo? E aí ela faz o quê? Ela cria de maneira passiva. Ela molda a energia do louco de maneira passiva.
só na observação, só na reflexão, ela representa o pensamento. Somente o fraco arma-se com dureza. A verdadeira força permite tolerância, compreensão e bondade. A imperatriz, prosperidade, realização e sensualidade. Não devemos contemplar o cosmos através dos olhos de um especialista em racionamento, ou seja, na falta, né? A abundância esbanjadora faz parte desde sempre da essência da natureza. Quando você planeja alguma coisa, você planeja já pensando que vai faltar? Não, você planeja achando que você vai ter, né? Então é isso que a imperatriz representa. E ela é o quê? Ela é o princípio da geração, é o gênero. Agora eu vou levar porrada de novo. Vou perder mais umas 2, 3 pessoas aqui. A imperatriz não representa o sagrado feminino. É uma carta masculina. É uma carta de expansão. Porque ela põe a mão na massa. É ela que gera a vida. Então eu tenho o sagrado masculino no mago, o sagrado masculino na imperatriz. Aí eu tenho o imperador, que é o quê? Controle, rigidez, paternalismo. Não é o começo que será recompensado, mas única e exclusivamente perseverar. O imperador representa o quê? O sagrado feminino. Ao olhar do povo, né? É o sagrado feminino no mundo manifesto. Por quê o sagrado feminino no mundo manifesto? Porque ele é o que controla, é o que faz a gestão, ele é o que restringe, ele é a representação da energia do imperador, ele é paternalista, ele gosta de cuidar, mas é uma energia feminina, por quê? Porque é uma energia de restrição. Aí você tem que tirar da tua cabeça o negócio do sexo. Masculino, expansivo, ativo, feminino, restritivo, introspectivo. Entendeu o conceito? E aqui que a gente precisa estar atento. Por quê? Porque muita gente ensina esses arcanos errado. Então vamos lá. Imperador, restringe, controla. Sacerdotisa, restringe, controla o quê? A ideia. O imperador restringe, controla o quê? Aquilo que já está gerado pela imperatriz. O mago tem a ideia, concebe de maneira ativa. A imperatriz põe em prática aquilo que foi concebido pelo mago, filtrado pela sacerdotisa e vai ser gerado por ela. E o que o imperador faz? Controla esse processo. Olha aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse é o caminho do fluxo energético. O louco é energia disforme. Ele entra aqui no mago, passa por um filtro, se molda, passa pela sacerdotisa, se molda, passa pela imperatriz, se molda, passa pelo imperador e vai desembocar lá no Papa depois. Só que a gente não vai entrar nessa celeuma, a gente vai ficar por aqui, porque eu quero fazer um exercício com vocês. Então, ó, a gente pode definir algumas palavras aqui, ó. Para o mago, a gente vai colocar pensar, criar e idealizar. A sacerdotisa, a gente vai falar refletir, pensar, planejar e sentir. A imperatriz, gerar, fazer, realizar. E o imperador, controlar, medir e restringir. Observem essa fala que eu vou fazer agora. Quanto mais para a esquerda, mais atenção, mais energia é gasta. Quanto mais para a direita, menos atenção e menos energia é gasta. Só guarda essa informação. Por quê? Porque com isso aqui a gente vai fazer uma medição da energia. Nós vamos medir como é que está a nossa energia relacionada a uma situação. Com esses 4 arcanos. Então, quem tem o tarô na mão aí, separa esses 4 arcanos para você poder fazer essa tiragem que eu vou ensinar para vocês. Vocês acharam que não ia ter prática, né? Que era só palestrinha. Eu gosto de falar, mas eu também gosto de prática.
Separa aí os 4 arcanos. Eu vou separar os meus aqui, ó. Segura aí só um pouquinho, Bruninho, que eu vou pregar o meu, não sabia, tá? Vai lá, vai lá. Enquanto você vai pegar o seu, eu vou fazer um anúncio aqui. Pode ir lá. Beleza. Gente, alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. E vamos lá. Eu quero saber quem quer fazer pergunta para a gente medir a vibração aí. Então, lembrando daquele desenho que eu mostrei agora há pouco para vocês, quanto mais para a esquerda, mais forte está vibrando na questão e com maior intensidade, né? Então, vamos lá. A primeira carta que saiu aqui foi o Imperador. Olha que interessante. O Imperador saiu na primeira carta. Por que o Imperador saiu na primeira carta? Porque ela está vibrando uma sensação de medo. Imperador na primeira carta é medo. Eu estou restringindo algo que eu nem idealizei ainda. O mago tinha que estar na primeira casa, não é? Agora vamos ver o que saiu na segunda. A Imperatriz. Eu tenho medo, mas eu vou fazer. A terceira é a alta sacerdotisa, ó. Eu penso sobre isso. Depois, por último, é que eu vou idealizar. Então, como é que eu estou vibrando aqui? Ó? Eu estou vibrando o fluxo todo invertido, né? Imperatriz antes de sacerdotisa mostra o quê? Que eu estou fazendo e depois pensando sobre o que eu fiz. Então, mostra o quê? Uma frustração. Ou um arrependimento. Mas a tônica aqui é medo. A energia que está vindo mais forte é o medo. Ficamos por aqui. É isso. Beijos e até a próxima.